É. Olha só, nós estamos aqui. Paulo, como é seu nome, querida? O teu nome como é que se chama? Gregory. Gregory, olha só, Gregory. A gente está começando o encontro de hoje atendendo um pedido da Gregory, que está querendo ver um dinossauro comendo outro dinossauro. Vamos ver aqui se a coisa vai, como que a coisa vai acontecer. A gente está testando aqui a Kling, né, que é a ferramenta text to vídeo aí que é líder na China. Então, ela foi liberada no Brasil há poucos dias e agora vocês estão vendo já, mas a gente pode parar aqui e na hora que... Porque o pessoal lá está fazendo o teu filme, viu, Gregory? Eles estão tudo lá agora, os dinossauros. Acorda o dinossauro! Vamos filmar, porque a Gregory está querendo um filme. Vamos, chama a câmera. E aí estão lá tudo se preparando. Daqui a pouquinho vamos ver como é que vai estar, tá bom? Certinho? Você vai ficar aí me esperando? Maravilha, então. E eu acho que a gente pode começar, depois a gente, quando o filme ficar pronto, eu interrompo um pouquinho aqui e mostro. Oba, tô curiosa para ver esses dinossauros aí também, hein? Uhum. Pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma aula, uma super aula da Liga. Eu sou a Lia, eu sou a Community Manager da Liga dos Inovadores. É um prazer estar aqui com vocês. E logo menos, na verdade, eu vou conhecer um pouquinho melhor cada um de vocês. Hoje a gente está com o Irã. Ele vai fazer um conteúdo super bacana aqui para a gente, que ele preparou, sobre estratégias de marketing digital e conteúdo em inteligência artificial para pequenos negócios. Eu não vou falar muito do Irã por enquanto, porque ele vai apresentar aqui um PPT para a gente, se apresentando, então eu já vou passar a bola para você, Irã, por favor. Tudo bem? Boa noite, Lia, boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu acabei não fazendo uma super apresentação, porque eu sei que aqui é mais um bate-papo, uma conversa. O meu principal objetivo aqui não é amarrar a conversa aqui, então vamos lá. Dá para ver a apresentação? Dá. Sim, estamos vendo. Tá, então, eu estou fazendo assim, meu nome é Irã, eu conheço o Marcelo desde 2010, a gente trabalhou junto no começo do projeto do Sebrae e com a Laboratorium. Só que o que acontece? Minha carreira, ela iniciou lá atrás como advogado, eu acabei passando por uma série de coisas, depois eu fui para o comercial, junto com o Marcelo, eu acabei conhecendo esse processo de negócios, onde a gente trabalhou junto com diversas startups, eventos, apresentações, o que me deu uma possibilidade de conhecer muita coisa, porque exatamente é essa questão. Se tem algo que me move, é esse incômodo de ficar parado. Essa sensação de que tudo está... Sabe, de que estabilizou. O estabilizou, para mim, é um pouco estranho. Eu não gosto muito desse conceito. De que está tudo tranquilo, está tudo funcionando bem, porque não é legal. Não é assim que funciona. E daí o que aconteceu? Nesse processo, chegou uma hora que eu comecei as coisas a se encaixar direito, e eu não conseguia entender exatamente como as coisas funcionavam, o que eu funcionava, e daí vira aquele momento que eu não sei se alguns de vocês já passaram, onde está tudo bem, tudo tranquilo, tudo gostoso, você está com um emprego bom, uma sensação boa, e de repente, está tudo errado. As coisas não funcionam, não está batendo as ideias, não está batendo mais o meu conhecimento, o que eu estou fazendo não me agrada mais, o que eu estou buscando não me interessa, e nesse momento foi uma hora que eu fui buscar e eu acabei indo trabalhar com saúde. É muito estranho ter que pensar nisso, porque eu sou uma pessoa que veio baseada em humanas a vida inteira. Eu saí do direito para marketing, para trabalhar com mesmo alguma coisa de conteúdo, mas sempre escrevendo, sempre trabalhando com essa parte,
E, de repente, em um momento dos 40 e poucos anos da minha vida, eu decidi que eu queria trabalhar com saúde e com ciências. É um processo muito engraçado, porque quando a gente trabalha, especialmente com marketing digital, com essa questão de marketing de influência também, a gente acaba tendo muitas pessoas, acho que todo mundo já viu a sensação de que todo mundo se acha especialista em tudo. Então, você acha que pode falar alguma coisa, pode falar com qualquer autoridade, e pessoas com autoridade acabam não tendo muito mais espaço. E era meio esse espaço. Eu queria trabalhar com comida, mas eu ia trabalhar como? Eu não entendo nada, eu não entendia nada. Como é que eu ia entrar no restaurante e falar assim, não, mas eu tenho experiência em tecnologia, tudo que eu aplico numa startup de tecnologia, tudo que eu aplico dentro do escritório de advocacia, eu vou aplicar aqui dentro para você, porque vai ser a mesma coisa. E não é. Então, nesse momento que eu tomei essa decisão de mudança brusca de vida e eu fui estudar na saúde, trabalhar com saúde, com nutrição, com esse primeiro objetivo exatamente de trabalhar com restaurantes. Tá, Ira, mas o que isso tem a ver com a conversa de hoje? Voltando passos atrás, toda a minha carreira foi criada em empresas pequenas. Eu nunca trabalhei numa empresa com mais de 30 funcionários, em nenhum momento da minha carreira. Então, trabalhando muitas vezes com uma empresa de 1, 2, 3, 4 pessoas a maior parte da carreira. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei e tudo que eu desenvolvi foi dentro de pequenos negócios. Daí você consegue perceber o quê? Que quando você trabalha, algumas estratégias, algumas formas de se lidar, algumas maneiras de trabalhar, elas funcionam numa horizontalidade para muitos negócios. Então, tipo assim, estratégias que eu podia usar lá atrás, como uma startup de tecnologia, eu consigo usar no restaurante. Estratégias que eu consegui usar como advogado ou como consultor de empresas, eu consigo usar como nutricionista clínico. Então, são coisas que eu consigo usar. Então, você começa a montar esse quebra-cabeça, esse Lego da tua vida, das coisas que você faz. E eu lembro de outras aulas que a gente teve aqui, discussão, que a gente conversava sobre aí, e que eu acho que é importante, uma coisa que eu quero chegar agora, assim, mas a inteligência artificial vai tomar nossos empregos, vai tomar nossos espaços? Eu acho que não, pelo menos eu acredito que enquanto a gente estiver vivo, nas nossas gerações, não vai tomar. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje ainda necessita muito do nosso comando, dos nossos prompts. Então, não adianta nada uma inteligência artificial sem o conhecimento, sem essa parte de como a gente vai trabalhar, é meio que uma ferramenta vazia. Lembra do tempo que a gente comprava um computador lá atrás, um videocassete, uma coisa assim, e usava, sei lá, 20% das opções que ela tinha? Tipo, todo mundo aí, a gente comprava um negócio, super tecnologia, mas você usava 20%. Por quê? Porque você usava 20%, porque eu não sabia usar o resto. E eu acho que esse é o ponto. E quando eu comecei a participar aqui da Liga com o Marcelo, as coisas, eu acho que foi uma virada no ponto de eu começar a entender a inteligência artificial não como um inimigo, nem como um concorrente, mas sim como um parceiro, até eu vou dizer assim, um amigo, dentro da minha criação de conteúdos, dentro da criação das coisas que eu faço. Então, quero mostrar um pouco desse meu processo, voltado que assim, então... Irã, eu estou achando legal, mas eu acho que assim, como eu te conheço mais que os outros, né, eu acho que não está claro para todo mundo. Quero dar as boas-vindas aí ao Rodrigo, que fazia horas que não aparecia, que está bonitão, todo de cavanhaque, seja bem-vindo, Adriana. Porque assim, vamos só pontuar, tipo, não sei se você é bom em anos, mas você se formou advogado, daí advogou. Vamos fazer então. Depois a história com a empresa do teu pai, que eu acho que é muito importante, da história das cortinas. Aí, então, eu vou mudar até um pouco atrás, Marcelo. Eu vou voltar em 92. Eu fiz técnico em
processamento de dados, quem lembra disso? Tipo, eu fui técnico de processamento de dados, programador Pascal e C. Então, eu tinha todo esse conhecimento de tecnologia, mas por uma falta de visão, por uma incapacidade de perceber, ou talvez até uma dificuldade, se morar no interior, de não conseguir ver aonde essa tecnologia ia. Então, eu acho isso legal, Marcelo, até tipo, a gente abrir um ponto, que muitas vezes a gente não vê ainda aonde a tecnologia vai. A gente tem uma névoa na nossa frente que segura. Então, tipo assim, sei lá, em 1994, eu conseguia fazer sistemas em Pascal, em C, Turbo C. E, de repente, eu descobri que isso não vai para lugar nenhum. Imagina só. É a falta de visão. E eu acabei indo para Direito. Então, me formei em Direito. Estudei em Direito até 1999, que eu me formei. Comecei a trabalhar na área. E é engraçado que a minha vida, a tecnologia entrelaça sempre. Em 2003, eu comecei a estudar tecnologia, direito da informática. Tinha esse nome lá atrás, onde não existia quase nada. E um dia foi aberto um curso de pós-graduação de direito de informática aqui na Uninove. Eu nem morava em São Paulo, eu morava no interior. E eu falei, eu preciso fazer esse negócio. O primeiro curso do Brasil de tecnologia, de direito de informática. Tipo assim, a gente sabia que existia. Ainda era aquela questão do tipo, o que é isso? É terra de ninguém? Pode tudo? Tudo bem que muitas dessas questões a gente vê que discute até hoje, né? Ainda não está muito claro. Teve essa questão. Eu me inscrevi nesse curso e esse curso acabou não rodando por falta de quórum. Voltamos àquela coisa da falta de visão. Então, em 2003, de 2002 para 2003, nessa virada, a área do direito não achava que direito de informática era algo que valia a pena se fazer. Então, o curso não saiu por falta de quórum. E daí foi um desânimo, do tipo assim, já sabe que você já está cansado, tudo. E eu fui trabalhar com meus pais. Meu pai tinha uma empresa de persiana no interior, não tinha nada a ver, 100% offline, tecnologia nenhuma, assim. O máximo de computador que eu usava era mandar orçamento por e-mail. E fiquei nessa vida até 2009, trabalhando com isso, daí visita porta a porta, medição, eu tive uma empresa, eu passei por diversas etapas dentro de uma mesma empresa, que eu acho que muita gente já viu, que é uma empresa relativamente pequena, mas uma empresa saudável, que começa a perder a saúde durante o processo. Ao mesmo tempo, ela era uma empresa familiar, onde o proprietário tinha uma dificuldade de perceber que o mundo estava evoluindo. Então, vira aquela coisa do tipo, mas eu sempre faz 10 anos que eu faço assim, e deu certo, eu não vou mudar agora. Acho que todo mundo já viu isso alguma vez na vida, né? Pelo menos uma vez. As pessoas assim, não, vou funcionando 10 anos esse processo, e não vai funcionar, e a empresa foi caindo, processo de dívidas, a empresa foi enxugando, até que chegou o momento que eu desisti dessa empresa e saí de lá. Fiquei 6 meses num projeto de telecentros. Alguém lembra o que é telecentro? Eu lembro, agora te falando, eu lembro que era um telecentro. Era uma lan house pública. Eram lan houses públicas, era um processo, era uma ONG que trabalhava com mapeamento de lan houses públicas. E esse processo de mapeamento de lan houses públicas me levou a trabalhar com o Marcelo com mapeamento de lan houses mesmo, dentro do Sebrae. 2010, né, Marcelo? E aí tu fez, só para acelerar um pouquinho esse timeline, tu fez pós-marketing, né, Irana? Daí eu fiquei meio assim, agora eu preciso aprender alguma coisa, né? Eu estou nesse negócio aqui, preciso fazer pós-marketing. Daí, acelerando, fui fazer pós-marketing, fiquei com o Marcelo um tempo, daí acabei saindo para montar minha própria startup de consultoria. Ela acabou não funcionando. Fui trabalhar numa empresa de... como posso falar? De comunicação. Era uma empresa de comunicação, um site jurídico de comunicação.
E esse foi aquele momento que eu falei, que eu tinha um baita de um emprego, um cargo legal, um salário bacana, as coisas legais, mas eu falava, porra, eu não aguento mais fazer essa mesma coisa, não tá legal. E foi a mudança para falar o seguinte, eu quero trabalhar com saúde, eu quero trabalhar com restaurante. A mudança foi, eu quero trabalhar com restaurante. Então, eu saí de uma empresa de comunicação jurídica para uma startup de comunicação jurídica para trabalhar com restaurantes. E aí foi o início desse processo meu, de tipo, voltar a ser autônomo. Como eu comecei minha carreira como advogado autônomo, hoje eu sou nutricionista autônomo, 25 anos depois. E aí, nessa história, tu está usando a IA hoje para potencializar essa tua nova carreira, vamos dizer assim. Porque, Marcelo, eu uso a IA hoje para muita coisa. Foi aquela conversa desse começo, eu comecei a perceber que a IA ela tem um potencial gigante do que de eu ganhar tempo. Eu perdia... não significa que eu não sei, eu não fiz tudo mais, mas eu, pelo contrário, eu ganho tempo. Eu ganho tempo com buscas. Vou até mostrar aqui que nem. Eu acho que é legal essa coisa de mostrar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a trajetória, Parar, me chama, tá? Porque é uma trajetória bem eclética, né? E eu acho que isso depois a gente vai poder ver que hoje, se a IA depende muito de repertório, né? Isso, de certa maneira, é um diferencial positivo aí na história. Né? Deixa só, se eu consigo mudar. Isso. Eu estou aqui. Deixa eu ver. Mas eu ainda ponho, eu sou velho, ainda ponho algumas coisas com tecnologia. Mas compartilhar a tela é muito comum. Tá. Hoje o meu site, eu tenho um site portfólio, mas o meu site eu trabalho com o meu Instagram. Eu sei que você viver na mão de uma Big Tech, você pode, do dia para a noite, perder tudo que você tem, mas ciência, vamos jogar nas regras do jogo. E o que eu faço com o IA? Eu faço desde arte, então eu tenho eu uso o Canva, muitas dessas partes do Canva que vocês estão vendo, eu uso como arte. Então eu tenho essa daqui eu achei legal, eu fiz uma trilogia baseada no Senhor dos Anéis. Mas o que tu está mostrando aí que não está ficando muito legal da gente melhorou? ver? Melhorou, agora sim. Tá. Eu fiz uma trilogia do Senhor dos Anéis. E eu queria falar sobre o óleo de canola. Então, você imagina, eu tive que chegar para a inteligência artificial e falar, baseado em todas o universo do Senhor dos Anéis, usando como as cores o amarelo e o preto, não sei o que, faça uma imagem que envolva uma plantação de canola. Ou seja, imagina o trabalho que eu tive para chegar nesse processo. Ficou belíssimo, parabéns. Muito legal. E deu bom engajamento, né, Irã? As pessoas deu gostando. Ótimo engajamento. Daí eu fiz uma trilogia, depois eu vou mostrar. Essa foi a primeira parte, tá vendo? Eu tentei fazer baseado nos 3 livros, né? Eu fiz assim. Então, tipo, o que acontece? Fase 1. O IA me ajudou a criar as imagens. Eu jamais faria uma imagem dessa. Eu sou péssimo em design. Eu não sei fazer desenho. Mas ela me ajudou muito nesse processo. Um segundo processo que eu acabei chegando é o conteúdo. Então, o pessoal fala assim, legal, agora eu sei, eu quero fazer isso, mas o que eu posso fazer? Um ano e meio atrás, antes do IA fazer o quê? Eu iria entrar no PubMed, eu ia usar palavras-chave, baixar 50 artigos em inglês, passar o olho e ler os 50, tirar os enxertos que melhores se encaixavam dentro das coisas que eu queria, fazer uma série de coisas assim. O que eu faço hoje? Hoje, eu tenho o ChatGPT e eu começo a fazer perguntas para ele, igual vocês já viram. Então, mas eu faço uma pergunta de uma forma diferente. Deixa eu só ver aqui. Vou compartilhar esta guia.
Tem um prompt do ChatGPT. Não, esse aqui. Está aparecendo uma tela do Escola GPT? Tá sim. Então, o que acontece? Aquela minha base de PubMed, tudo, a gente tem uma prompt hoje do ChatGPT que, está vendo? Mais de 20 milhões de artigos científicos, 200 milhões de artigos científicos em diversas bases dentro desse sistema. Então, eu não preciso. Aquele trabalho mecânico que eu usava de caçar conteúdos, eu não preciso mais. Porque eu comecei a usar essa ferramenta para levantar. Então, eu faço assim: qual foi a origem do óleo de canola que ele foi criado? Apresente fontes e artigos científicos. Aí eu começo. Então, o ChatGPT começa a me entregar conteúdos que eu demoraria, sei lá, 3, 4, 5 horas para ficar caçando isso. Então, ó, tá vendo? Agora eu vou buscar artigos científicos. Eu permito o acesso. Vamos ver. E ele me apresenta os artigos científicos da onde o ChatGPT buscou esse tema. Então, tá, eu quero ler isso aqui, eu quero me evoluir, eu quero chegar em mais alguma coisa. Eu tenho um artigo científico. Mas aqui deu erro, não sei porquê. Tá bom. O Irã, e depois você tem algum processo para você pegar essas informações e armazenar? Você tem um repositório que depois daqui você leva para outro lugar para você organizar isso por tags? Como que é a sua organização? Vamos voltar aqui. Então, o que eu faço? Espero que o meu gato quer aparecer na tela aqui também. E outra pergunta, só também no meio dessa aí, tu pode responder, se tu está usando a versão paga ou gratuita. A gratuita. A gratuita chega uma hora que ele fala o seguinte: você não pode mais usar, só pode usar daqui 6, 8 horas, uma coisa assim. Mas o objetivo, sim, eu estou querendo ir para o pago, por causa dessas coisas. Eu só estou testando. Eu uso, sim, eu acabo pegando essas perguntas, daí eu começo a fazer como se eu estivesse fazendo um ping-pong com o ChatGPT. Eu pego os textos, daí eu falo, legal. O óleo de canola foi criado na década de 70 no Canadá para pegar a planta da couza e transformar ela num produto com uma gordura de melhor qualidade. Daí eu pergunto, tá, mas isso é manipulação genética? Não, não é manipulação genética, porque foi criado com maneira... Então, eu começo a lidar com isso numa conversa. Se eu percebo que tem alguma coisa que me atrai mais, eu pego e já vou... De repente, eu pego o artigo e vou olhar. Mas, assim, o que eu quero fazer? Também eu não quero também ser um copia e cola, sabe? Eu peguei aquele texto, copiei e joguei. Daí eu começo a complicar. O que acontece? Aquilo me dá uma informação. Eu vou ler aquela informação. Eu vou ver se aquilo faz sentido. Se aquilo responde às minhas perguntas. Porque eu acho o seguinte, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu percebo que eu ainda não sei fazer as perguntas direito para o ChatGPT, ou para as imagens, ou para essas coisas. Eu sinto que eu estou começando a melhorar, mas eu ainda sinto que eu tenho uma dificuldade grande em fazer as perguntas corretas. E em alguns momentos eu sinto que a ferramenta ainda tem uma dificuldade grande de entender as minhas perguntas. Então, o que eu faço? Eu vou pegando, eu vou anotando, eu vou criando, eu vou jogando para um Word, eu vou montando, eu vou estruturando isso daqui. Então, o que acontece? Como existe uma necessidade de estar presente nas redes com conteúdo relevante e importante, eu me coloquei a um limite de todo dia fazer uma postagem de alguma coisa. Tá, agora, imagina eu todo dia fazer uma postagem relevante sobre um tema, sobre um assunto. Eu uso a saúde, mas, sei lá, as pessoas podem usar tecnologia, pode usar finanças, pode usar qualquer outra coisa. É muito complexo. É muito difícil você ter sistemas todos os dias. E, principalmente, pesquisar isso, porque eu adoraria ser um pesquisador científico, mas eu não tenho, eu preciso trabalhar também. Eu tenho que ter um outro tema. Essa aqui é a parte do marketing que eu gasto, mas isso aqui, sim.
Então, eu sinto esse processo, que essas ferramentas, para o profissional, voltando na pergunta que o Marcelo fez, na verdade, a provocação que o Marcelo fez em me trazer aqui, que é para pequenos negócios. A gente faz tudo. A gente é o exército de um homem só. A gente é o designer, a gente é o criador de conteúdo, a gente é o social media, a gente é a pessoa que faz análise de tráfego, de mídia paga, de conversão, e a gente tem que trabalhar. Tem que atender os clientes, atender os pacientes, atender quem for o quê, e fazer isso. Então, o tempo é muito importante. Então, exatamente, daí voltando àquela questão, por que o ChatGPT é o nosso amigo? Porque ele otimiza muito o nosso tempo. Eu queria uma otimização de tempo muito grande. E mesmo nessas coisas de ferramenta, ele me ajuda. Para fazer aquele vídeo, a Alice me passou um scriptzinho que eles fizeram aqui na Liga e mandaram. Eu faço script disso também para vídeo. Às vezes eu faço um vídeo, eu ainda uso meus vídeos gravando, alguma coisa, mas eu pego o script disso. Faça um script de 5 minutos. Quer ver? Vamos ver uma coisa assim. Compartilhar. Okay. Você deve estar super acostumado com isso, mas... Vamos lá. ChatGPT. Talvez o desafio seja como que você mistura essa questão do script com espontaneidade também, né? Exatamente. A sua cara, né? 1 minuto com linguagem leve sobre... Eu vou fazer um texto aqui, um tema que eu escrevi hoje, eu fiz um texto hoje. O uso da creatina, porque eu não devo congelar ela. Então, eles começam assim. E aí vai. Quando você vai com alguns prompts, tipo, você gosta desses prompts, sabe, tipo, linguagem leve, uma linguagem mais moderna, mais jovial, que ele já te joga um pouco dessa questão. Por isso que congelar a creatina é sensível ao gelo. Quando congelada, ela perde sua eficácia, tornando-se creatinina, que não traz os mesmos benefícios. O ChatGPT está me dando conhecimento científico. Eu não estou jogando, tipo... É que, na minha área, quando a gente trabalha com comida, com saúde também, você já deve ter visto, tem muita gente falando de todas as coisas sem propriedade nenhuma e sem conhecimento nenhum. Então, tipo, o ChatGPT, ele nos ajuda a dar esse embasamento. Então, eu acho que qualquer lugar que a gente for trabalhar, qualquer área que a gente for trabalhar, eu fico imaginando eu com 25 anos, 22, 23, sei lá, advogando com essa ferramenta. Eu ia nadar de braçada, eu ia fazer misérias, porque é uma área extremamente conservadora dos advogados. O advogado não faz nada, é amarrado até hoje. Então, se eu tivesse uma possibilidade de criar esses conteúdos, daí você tem essa questão, você vai criando a tua personalidade, aí você vai jogando, você vai vendo. Uma coisa que eu quero ainda desenvolver melhor, a questão dos vídeos. Eu vi o Marcelo estava fazendo com o filhinho do Paulo aqui antes de começar. O vídeo é uma coisa que eu ainda não tenho essa desenvoltura, esse trabalho ainda. Eu quero aprender a melhorar um pouco disso. Mas eu acho que basicamente isso. Todo esse processo que eu estou mostrando é assim, por ter passado 45 anos trabalhando ou com profissionais liberais, ou com pequenas empresas, ou com negócios de uma pessoa, sempre foi uma dificuldade gigantesca para mim escalar um negócio, apresentar um negócio, ou conquistar um negócio, estando sozinho. É muito fácil quando você tem uma equipe de... Não vou dizer, não é que é muito fácil, mas é diferente quando você tem uma equipe inteira de marketing atrás de você, ou você tem uma agência de publicidade por trás da sua marca, ou por trás do seu produto, para fazer toda essa criação. Quando você está sozinho, você tem uma dificuldade maior, porque você acaba sendo tudo, e você tem um pouco daquela coisa, né, de quem faz tudo acaba não fazendo direito. Então, o ChatGPT me ajuda muito. Então, tem dias que o ChatGPT me faz imagem, tem dias que ele me faz o roteiro do texto, da fala,
Tem dias que ele me faz um texto científico, daí cabe a mim transformá-lo numa linguagem mais simples. Tem dias que ele faz o design das minhas apresentações. Tem dia que, pô, ou aquela imagem que eu comecei é um avatar meu que eu fiz para outras redes, tem dia que ele faz um avatar meu. Então, é até que essa questão. E, sei lá, eu comecei a mexer com isso há uns 8 meses, no final do ano passado, que eu vi as primeiras coisas aqui da Liga. Não só eu acho que eu evolui muito, mas eu acho que as ferramentas evoluíram muito. A IA de um ano atrás, ela era arcaica perto da IA de hoje, para gente. Então, ou não ficar parado. E eu acho que talvez, se tivesse uma outra dica que eu pudesse dar, que talvez acho que é por isso que o Marcelo pediu para me explicar e contar minha história direito, é não ficar parado. A gente aqui, nós somos já teoricamente a idade que ficou para trás. Então, muitos jovens nos veem como pessoas que já ficaram para trás, que já estão desatualizados. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Então, nosso trabalho, nosso esforço é conhecer, é entender e não poder ficar para trás, porque senão a gente vai ser atropelado, ficado. E eu não estou nem um pouco afim de ficar para trás e de me tornar irrelevante. Muito bacana. Se tiver alguma dúvida, alguma questão... Eu queria comentar que você citou os avatares, né? Eu já vi pequenos negócios usando avatares justamente porque a pessoa diz: eu não quero colocar minha cara, porque eu tenho vergonha, ou porque eu não consigo falar direito, enfim. Aí o recurso foi criar um avatar, justamente, para que aquele avatar seja a cara da pequena empresa, né? Então, acho que é um recurso bem inteligente, né? E a gente tem tantos cases interessantes aí das grandes empresas, né? Como a Magalu, enfim. Magalu é tipo o case do Brasil, né? De avatar, mas... ela é mais famosa que a Dona Trajano agora. Para pequenos negócios, os avatares podem ser realmente uma solução para a pessoa que não quer colocar a cara, e tudo bem a pessoa, eu acho que ninguém é obrigado a virar influenciador, né, se não tem esse talento, ou não tem essa vontade, né, então pode ficar ali no backstage, trabalhando a IA, né, e ter um avatar que se coloca para as redes. Não, com certeza, eu acho que tudo que... Eu acho que essa questão do avatar ainda vai evoluir bastante. Eu ainda pretendo brincar um pouco com essa. Hoje eu só faço umas imagens, umas coisas aqui, mas o que eu fiz no avatar foi mais por brincadeira do que outra coisa. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Também ele dá possibilidades, né? Eu posso fazer vídeos inteiros, eu posso... Não sei, cada negócio de uma forma. Eu acho que a grande graça e a grande necessidade é que ninguém precisa se comunicar exatamente como os outros. Porque se isso acontecer, vai ficar um tédio, né? Eu vejo muito na minha área, pessoas repetindo o óbvio o tempo inteiro, escrevendo os mesmos textos, a mesma coisa, 5 ou 6 ou 7 ou 8, 10 pessoas fazendo a mesma informação da mesma forma, e daí a gente começa a pensar, como é que eu vou me diferenciar desse pessoal? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Tipo, eu vou pegar minha palavra assim, por que o consumo de proteínas é importante? Meu, se eu entrar no Instagram ou no TikTok e escrever isso, eu vou ver 50 profissionais falando sobre exatamente o mesmo tema. Como é que eu vou mudar isso? E o IA, eu sinto que ele dá essa profundidade. Ele nos permite, com essa grande base de conhecimento que ele tem, trazer para a gente essa profundidade. Eu estava conversando com um amigo meu, que se formou comigo também, que é um pouco mais velho, que às vezes eu me sinto como se eu estivesse trapaceando o jogo, sabe? Que você usa aquele código. Eu estou usando o código no joguinho do videogame para passar de fase mais rápido. Mas eu pensando que não é, eu estou usando a ferramenta que existe. E não significa que eu estou copiando e colando. Eu estou estudando tudo que chega, eu aproveito, eu leio, eu aprendo, eu sei do que eu estou escrevendo, mas sim, eu estou usando a tecnologia a meu favor. Se ela existe, por que eu tenho que ser purista de dizer não, eu vou ficar estudando, eu vou fazer o quê? Senão a gente estaria hoje na biblioteca fazendo pesquisa na Barça até hoje, se a gente fosse trabalhar como purista. Exatamente, exatamente, tudo evolui, né? Tudo. Alguém tem uma pergunta ou fazer um comentário, pessoal?
respondo uma coisa enquanto isso. Marcelo, não dá para ouvir. Não. Tá com som meio picotado. É. Não, ainda tá estranho. É como se estivesse debaixo da água. E agora, melhorou? Ah, melhorou. Agora melhorou. Olha, Irã, quais são os seus objetivos de carreira? Eu estou fazendo isso só para fazer um prompt aqui para ti. Por isso que eu estou perguntando. Eu resolvi dividir minha carreira em duas partes, vou pegar só uma, então. Assim. Como nutricionista, principalmente. Não, exatamente. Tá. Eu pretendo trabalhar, vou usar parte do que eu uso mais as redes sociais. Eu tenho como objetivo trabalhar como nutricionista clínico, que atenda a pessoas que queiram buscando uma alimentação mais saudável. Então, que queira fazer não necessariamente se tornar um vegetariano ou um pescetariano, alguma coisa assim, mas que busque uma alimentação mais saudável e que busque incluir mais plantas na sua dieta, porém de uma forma sem julgamentos. Entendi. Legal. A outra pergunta é: qual o público-alvo que você já deseja atingir com seu perfil profissional e qual imagem você quer projetar? Você quer saber o que eu desejo ou o que eu já percebi? Que você deseja. O meu público-alvo, eu já pesquisei ele muito, eles são mulheres dos 25 aos 50 anos. Aos 40, 25, 50 anos, mais ou menos. Sim, eu sei que é muito amplo. E elas estão querendo rejuvenescer, mais vitalidade, alguma coisa assim? Elas estão querendo se alimentar de uma forma mais saudável, de forma que tenha perda de peso, melhora de saúde e aumento de disposição. E qual é o posicionamento que você gostaria? Meu posicionamento é como um profissional que colha estas pacientes sem julgamento, que na área de saúde é muito comum, sem julgamento e criando um processo contínuo de autonomia alimentar. Legal. E quais as competências, experiências e realizações você acha que teria que destacar no seu perfil? É complicada, longa essa pergunta, né? Mas quais competências? Mas eu acho, pelo que eu percebo, é o seguinte, eu sou... para de fazer as contas agora. 20, 30 anos quase. Não, assim... Eu sou vegetariano há 7 anos. Tenho experiências em restaurantes como cozinheiro. Mas eu acho que você devia mostrar também que você tem um passado multidisciplinar, né? Que eu acho que esse passado multidisciplinar, em alguns momentos do atendimento, eu não consigo encaixar. Mas te gera o repertório, né? Eu acho que é o Talvez que seja essa a dificuldade de eu conseguir encaixar. Gera, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu estou também, se eu fosse trabalhar como restaurante, o meu passado é super fácil de encaixar. Mas o desafio, é mais desafiador essa conversa de trazer para a clínica. Mas eu deixar que o pessoal fale um pouco. Eu já perguntei, na verdade. Desculpa, gente. Vocês estão me escutando? Sim. Então, eu ia levantar a mão aqui, mas eu estou no trânsito, dirigindo, mas eu estou escutando. Viu? Interessante. Seguinte, eu sou seu público. Pelo que você falou aí, eu sou seu público. E aí eu vou te provocar, mas também vou provocar todo mundo aí, que também somos prestadores de serviço, né? Como você falou, hoje você entra no Instagram, no TikTok, tem um monte de gente que fala sobre alimentação saudável, etc. O que você acha que... por que eu te contrataria e não contrataria o seu público-alvo, né? Eu tô falando isso, não encaixa aí. Por que eu te contrataria e não contrataria um que estão aí também expondo o conteúdo, né? Qual que é o diferencial que você falaria para mim? Não, você me contrata por causa disso, assim. É uma provocação, tá? Não, com pode certeza. pensar.
essa provocação, eu começo com um tema, uma frase que pode até me atrapalhar, é o seguinte: eu não vou te prometer milagre nenhum e nada a curto prazo. Porque eu acredito que o processo de alimentação saudável, ele é um processo que tem que ser construído junto com o profissional de saúde e o paciente, aos poucos, de forma que ele se torne sustentável. Então, se o paciente espera que em um mês eu vá fazer ele perder 3 quilos, 4 quilos, infelizmente, eu não sou o profissional para esse tipo de paciente. Eu acredito que todo esse processo ele inicia-se por conhecer o teu corpo, conhecer a tua relação com a comida, como você se relaciona com a comida e como a comida se relaciona com você. Entender quais são os teus comportamentos alimentares, a maneira como você lida com isso, e dessa forma, gradualmente fazer pequenas transformações que possa levar a uma mudança de comportamento alimentar. Então, com base nisso, eu acredito. Tanto que, assim, o meu processo ele dura por média de 4 meses e ele dá uma autonomia ao paciente depois. Do tipo, beleza, a gente ajudou, criou, você tem que seguir suas próprias ações, mas eu lido com essa questão do criar um processo de entendimento, de acolhimento e de transformação dos comportamentos alimentares, sem prometer milagre nenhum. Então, eu não vou prometer o Ozempic da vida, assim. Delícia o Ozempic. O que acaba sendo um problema. Eu já ouvi pessoas... Essa provocação que você me fez, Alice, eu já recebi de uma pessoa assim, mas as pessoas não querem isso. Eu falo, eu entendo. Mas eu acho que eu preciso... Agora, vamos voltar à questão de coisas que eu aprendi muito lá atrás com o Marcelo, com os estudos. Eu tenho que pegar um foco de um cliente, eu tenho que entender o meu público e trabalhar bem com ele. Então, eu escolhi a questão desse público. Meu público não é o que quer perder 10 quilos em um mês. Porque eu não quero... Eticamente, eu não quero trabalhar com isso. E a minha carreira não me levou a isso. A minha experiência não levou a esse ponto. Legal. Eu quero voltar depois nessas coisas que a gente está falando sobre como você pode ajudar, mas eu queria só fazer o parêntese que eu estava criando aqui um prompt que eu estou colocando lá, que eu acho que quando você estava fazendo o seu post aquela hora, eu queria saber se lá no meu GPT você está com uma descrição mais ou menos como essa que eu coloquei, ó, porque você sabe que você tem lá como personalizar o GPT, né? Eu vou pegar um pouquinho aqui a imagem só para mostrar para você, né? Se você entrar aqui, né, personalizar GPTs, né? Aqui você tem como o chat GPT deveria responder. Eu queria que você testasse botar um pouco do texto que eu coloquei ali, ó. Nutricionista especializado em alimentação saudável para mulheres e sobre mim. Deixa eu saber aqui, personalizar. Onde que eu entro aqui, Marcelo? Tu entra no tua foto em cima, ó, tá vendo? Ó? Olha para minha tela. Personalizar chat GPT. Daí você vai dizer o que soubesse a meu respeito e como você queria que ele respondesse. Aqui você poderia botar esse texto que eu coloquei só como um teste. O pequeno ou maior? O menor ou maior? O maior, o de cima, porque o menor é para todo mundo que está assistindo aqui, se quiser fazer para si. O de baixo é para todas as pessoas. Se a Alice, o Rodrigo, se a Lia quiser fazer, pode fazer com o menor. O maior já tem a tua resposta, porque eu já tenho as tuas respostas, aquelas que tu me deu. Então, nutricionista especializado em alimentação saudável. Eu texto a mais. Tá, não, tudo bem, mas aí se for o caso, tu pega um pouco e bota o tom de voz, tu bota no de baixo, por exemplo, ó. Ou exemplos de comunicação, tu bota no de baixo. É que eu acho que o pago tem mais espaço, né? Não sei, na verdade, porque eu não botei, porque senão vai mudar todo o meu chat GPT. O prompt de instrução personalizada é o mesmo. É o tanto em cima como embaixo, são 1.500 caracteres, tanto faz.
Tenta dividir, bota o tom de voz embaixo. Faltam só 13 linhas agora. Não, mas você usou o de baixo também? Ou se não, pega o texto que você está imaginando, pede para o próprio chat para ele resumir. Quantas palavras, eu uso muito. Mas é que essa é uma dica bem importante, eu acho, porque eu achei que você que estava começando o prompt ali, com algumas informações que você não precisa colocar toda vez, entendeu? Porque são coisas que você pode definir já no seu perfil, que você é nutricionista, esse tipo de coisa, entende? Você não precisa estar botando isso a cada momento. Depois eu queria receber um feedback a partir da semana, pode ser lá no grupo da Liga, se os teus posts melhoraram depois disso. Perfeito. Tenho mais 4 posts pensados, mas não escritos. Uhum. E eu vou fazer e eu vou falar para você. Você tem alguma pergunta, um comentário aí, Rodrigo? Seja bem-vindo aí, me conta aí das novidades. Aí. Agora habilitou aqui. Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estava sumindo aí faz um bom tempo. Eu acabei me envolvendo em alguns projetos novos aqui, demanda bem maior, eu estou no escritório ainda, mas consegui acompanhar hoje um pouquinho. É bem interessante essa parte aí, eu acho, William, que essa sua diversidade, ela é muito importante, né? Porque você consegue, dentro dessa sua bagagem, incluir, mesmo com ramos e nichos distintos, né? Mas a linha de raciocínio que você acabou criando, as formas de pensamento, elas são muito enriquecedoras, né? Então, eu acho muito bacana, cara, dessa visão mais ampla, né? E como que você consegue, independente do tipo de segmento que você atua, levar essas habilidades que você já possui, né? E aí, no final das contas, você acaba entendendo que tudo é a mesma coisa, só muda um jeitinho de você fazer um detalhe ou outro, né? E isso daí eu acho que é muito bacana, dentro da jornada e da vivência, né? Bacana pra caramba, eu gostei da sua história também. Bem legal essa transição de carreiras e tudo mais. Eu acho que o que a gente sente, a gente que já tem uma certa experiência, é que, primeiro, que a gente não quer parar de estudar, né? E não existe conhecimento, não é o que eles dizem, né? Que a única coisa que a gente leva dessa vida é o conhecimento, são as experiências, nossos conhecimentos. Eu acho que essa questão, não existe conhecimento inútil, não existe conhecimento jogado fora. Mesmo que seja um conhecimento que você, mas isso eu nunca mais vou usar, beleza, mas isso te ensinou que aquele caminho não é o bom. Então, numa próxima vez que você tiver um próximo caminho que é parecido com aquele, você fala, lá atrás eu aprendi que esse caminho não é bom. Eu tenho certeza que você vai lembrar das persianas aí por um bom tempo. Até hoje, não esqueça, até hoje. É isso que vale a pena, é essa vivência que a gente possui, né? O grande desafio é como você consegue agregar valor, né? E criar um diferencial em cima de toda essa bagagem que você tem, né? Eu acho que isso é importante para todo mundo, né? Principalmente acho que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que a concorrência é muito grande, é muita gente, a gente tem que se diferenciar em algumas coisas. Então, o quão mais coisas que a gente conseguir para se diferenciar, sei lá, essa questão que a Lia falou do avatar, ela é muito engraçada, porque eu até os 30 anos, mais ou menos, eu não conseguia falar nada. Eu era uma pessoa extremamente travada. Tipo, não ia, sabe? Não ia. Sabe aquela pessoa que não fazia o trabalho da faculdade, que preferia fazer a parte escrita do trabalho para outra pessoa apresentar? Daí, quando eu fui trabalhar com o Marcelo, ele me jogou umas furadas. Eu tenho que falar em evento, dessas coisas assim. Daí você tem que se virar. Daí você vai pegando gosto e vai aprendendo. Então, eu acho que assim, esse tipo de informação que eu levei para lá construiu a comunicação que eu tenho hoje como nutricionista. Legal. E eu só entendo assim, essa história aí, Lia, essa coisa tu querer dizer às vezes que tu não quer aparecer, sabe? Tu pode até criar um avatar, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que também tem um fato
de ser adulto, sabe? Eu quero dizer, do tipo, tu tem que escovar os dentes, sabe? Não dá para dizer, ai, não quero escovar os dentes, sabe? Sabe? Eu acho que é uma questão mais do que adulto, uma questão do ser humano. Porque eu não sei se algum de vocês trabalha com a própria imagem. Quando eu comecei a fazer a nutrição, muita gente me perguntou: você não vai criar um novo perfil só para tratar sobre isso? Eu falei, não, porque acima de ser um profissional, eu sou uma pessoa, eu sou um humano. Então, eu acho que as pessoas elas gostam de ver o lado humano das pessoas com quem elas se relacionam profissionalmente. Concordo contigo. É difícil, tem que ter um autocontrole, Quantas vezes a gente já viu pessoas se queimando nas redes, falando besteira, fazendo essas coisas? Mas é assim, que nem eu acho legal, da hora que o Marcelo vai lá e posta os cachorrinhos, não sei do que, eu posto meus gatos. Então você vê que, tipo assim, caramba, aquela pessoa, ela é um ser humano. Ela não é um robozinho que foi criado, ela existe. Eu acho isso... Eu, pelo menos, eu gosto de me relacionar, e às vezes profissionalmente, assim, com pessoas que eu vejo que são humanas. Legal, bacana, mas que bom que você gostou, assim, mas a minha foi uma provocação, sabe, Lia, que eu acho assim, a pessoa pode ter um avatar para o dia a dia, sabe, mas ela não pode se esconder, sabe, também. As pessoas precisam ter, eu acho que o Irã ajudou nessa história de dizer, não, esses dias eu estava vendo, não sei se você segue um perfil chamado Gina Indelicada. Segue, Irã? Alguém Sim. mais segue? É muito legal, porque ele é assim, a Gina é aquela marca de palito de dente, sabe aquela menina? A Gina, sabe o que é? Daí ele criou, tipo, um meme em cima disso. E agora ele está super sendo celebrado, né? O Irã, esses dias, por exemplo, ele foi receber um prêmio numa revista, sabe? E aí ele foi lá e disse, que legal, olha só, eu tô aqui, sabe? Eu sou a Gina Delicada, olha só, ele nasceu no interior de Minas, aí ele viu que fazer um perfil era uma coisa que ele podia fazer lá de longe, que ele era publicitário, que ele não tinha emprego lá no interior de Minas, e que ele viu que se estar no interior de Minas não impediria ele de criar um perfil como ele tem, tipo, com milhões de seguidores, né? E hoje ele é uma super marca e tudo, né? O outro é o próprio Fausto lá, que é o beach tênis lá, o Jorginho, né? Que também investe, mas tem vários momentos, por exemplo, esse dia a dia dos pais, o cara perguntou, quem é teu coisa? Daí ele tirou a peruca e ele disse, olha, não, para falar do meu pai, eu não posso falar com o personagem, eu tenho que falar eu mesmo, né, porque o meu pai, tarará. Quer dizer, então, eu acho que esse é o que eu quis provocar, de dizer, tudo bem, tu pode até querer ter um avatar no dia a dia, mas tu não pode te esconder, né? O caso do Magazine Luiza é totalmente diferente, né? Porque é uma branding persona, uma super empresa que está falando, né, de uma maneira institucional, enfim, né? Mas legal. Eu só queria comentar um pouco sobre isso e queria que tu falasse um pouco, porque Adriana, você está aí, Adriana? Só para saber, só me diz sim ou não. E depois eu queria ouvir do Rodrigo também, se o Rodrigo está usando a IA no dia a dia. Eu tô sim, Marcelo. O Tô sim. Rodrigo não está usando? Eu estou usando muito pouco. Eu passei por um momento... na verdade, eu estou passando ainda por um momento de transição de carreiras e bastante coisa mudando, muita turbulência, enfim. E dentro desse meu cenário atual, a IA, ela não está sendo muito útil ainda, favorável. Estou passando por uma porrada de processo de estruturação, enfim, bastante coisa acontecendo, né? Eu queria agora que você voltou, que a gente tivesse, semana que vem a gente vai ter mentoria, queria que você me listasse 3 problemas que você está passando, que me deixasse te mostrar como a IA pode te ajudar. Maravilha.
Deixa eu Mas anotar a que lição bom. de casa aqui. Você está de volta, já está ótimo. Mas só, então, que bom, Adriana, que você está aí, porque, assim, a ideia, né, dessa live com o Irã e a formatação do Irã, né, de um serviço que seja capaz de ser oferecido lá na Liga, é para te atender, sabe? Porque a Adriana tem o perfil dela, né, no que você conhece no YouTube, tem do Instagram, e ela vê as coisas da IA, só que ela não tem tempo, ela precisa de alguém que ajude ela a ver essas coisas que a gente está usando aqui, que você mostrou no Canva, edição de vídeo, e ajude. Por isso que eu pedi para o Ian, tem especialização em marketing, está procurando isso. Como é que tu pode ajudar a Adriana, tu acha, Irã? Eu acho que, se a gente for olhar... Paulo, olha aqui que engraçado. Aqui eu comecei. Não é muito diferente do discurso que eu fiz quando a Aline me perguntou a questão do por que me contratar. Uhum. Porque o que é, na verdade, é trazer autonomia. É fazer pequenas transformações, entender os problemas. Vamos conversar, vamos entender com essa questão. Então, é difícil eu primeiro ouvir, a gente tem que aprender a ouvir o outro lado, ouvir a parte, ouvir o cliente, ouvir o paciente, é o seguinte, ouvido, entender, ter essa dimensão global do mundo, de poder entender quais são as questões, os problemas dela, e eu acredito, assim, em pequenas transformações. Não é do tipo assim, Adriana, entra aí e faz um vídeo. Não. Espera lá, qual é o pequeno problema? É tempo, é estrutura, é montar? Então, acertar, fazer eu acredito em pequenas conquistas, tipo, vamos estruturar, então, primeiro post do Instagram, vamos criar uma estruturação de posts do Instagram para você. Depois a gente vai ver no YouTube. Oi, desculpa, Marcelo. É isso, não, eu acho que é isso que ela está querendo, né? Porque ela Não, queria... não. Então, Fala deixa aí. eu posso falar um minutinho? Então, Por é o favor. seguinte, eu já tenho uma pessoa que faz o Instagram. O que eu Claro. acho que faz posts e tal, e eu tenho estudado bastante o tema para poder melhorar. Eu já faço vídeo e eu já faço, vamos dizer, vídeos para o Instagram, mas eu estou fazendo, eu acho que o meu conteúdo, eu preciso me soltar, resumindo, eu preciso me soltar mais no Instagram. Eu escutei você falando sobre mostrar um pouco o lado humanizado, que eu acho que isso é importante, mas eu queria soltar o lado humanizado fazendo sempre um link com o meu negócio. Entendeu? Isso é que eu queria fazer, que eu acho que seria importante. Sim, mas isso aí a gente pode até atender, mas só para não parecer uma conversa de louco aqui, eu lembro que você me disse que, mesmo que essa pessoa continue fazendo, você estava querendo a ajuda de alguém que fizesse com você do tipo, vamos criar um roteiro, vamos criar uma legenda do Instagram, vamos criar uma arte, e isso... mesmo que essa pessoa depois tenha autonomia, né? Mas assim, tu queria ajuda de alguém para pegar na mão, não é? Não, é verdade. Eu queria para poder ajudar, porque ela está fazendo, ela até que faz direitinho, mas, por exemplo, eu não sei por qual razão o meu Instagram tem 5.000 seguidores, eu tenho 70 mil no YouTube. E eu quero alavancar o Instagram. Eu acho que o Instagram é um excelente veículo de venda. E eu quero usar esse veículo. Mas para isso eu sei que eu preciso estar humanizada, eu preciso estar lá com uma presença mais humana, aparecendo mais nos stories, criando essas histórias no stories, e que tenha essa história a ver com o meu negócio. E fazer esse link, que eu acho que esse link é difícil, porque criar história até dá. Eu agora estou até fazendo mais do que eu já... Estou fazendo mais de história, essas coisas. Estou criando de vez em quando uns stories lá. Mas eu acho que não pode ser de vez em quando. Eu preciso ter uma rotina e fazer aquela rotina. E aí queria que alguém ajudasse a montar isso. Como é que eu vou fazer a rotina? Porque tudo bem, vou dar um bom dia, mas assim, eu não vou conseguir fazer isso todos os dias, vai ser uma loucura. Entendeu? Mas enfim, loucura ou não, eu tenho que organizar isso e fazer. Sim. E é isso que eu acho. Então, o que eu queria era uma ajuda nisso, para alavancar o Instagram, porque no YouTube, o Instagram a gente até tem feito uns roteiros diferentes para criar uns reels no Instagram muito mais dinâmicos, muito melhores. Mas ainda falta, eu acho que ainda falta bastante coisa para melhorar. Eu acho que uma das grandes partes interessantes
de aprender a usar o inteligência artificial, que não é só a geração do conteúdo, e sim como um parceiro de criar conteúdo, de imaginar conteúdos. Então, muitas vezes, que nem essa pessoa pode fazer o design. Ah, mas eu não quero nenhum design feito por IA, eu quero todos os designs sejam feitos por um designer, uma pessoa assim. Só que o que tem por detrás, vamos dizer assim, é a cozinha mesmo, tipo, tudo bem, o prato, o restaurante lá na frente, mas a cozinha é usar o IA. O IA ele é muito importante lá atrás, tipo assim, como é que eu posso criar, como é que eu crio, esse negócio que o Marcelo falou, criar a sua linguagem, porque o IA ele começa a entender a sua linguagem, né? Então, como eu vou me comunicar com isso? Como é que eu posso falar sobre isso? Algumas coisas eu pego, eu acho engraçado, eu acabei nem comentando. Às vezes eu assino aquele, que é muito antigo, os alertas do Google, né, para pegar as notícias via palavras-chave. Então eu leio as notícias, eu pego às vezes um artigo, uma notícia, e eu jogo no IA com uma pergunta, do tipo, como criar essa notícia, transformar ela, como pegar essa notícia e transformar ela no roteiro de 30 segundos para um Reels. Ou como essa notícia pode, daí, responder uma outra pergunta que eu já tinha. Então, o que acontece? Eu tenho uma série de conhecimentos e o IA me ajuda a conectar. Eu sinto que hoje a minha principal ajuda que ela me dá é conectar as coisas, senão fica tudo jogado para mim. Então, tipo, eu tenho uma notícia legal aqui, eu tenho uma informação aqui, eu tenho 10 papers acadêmicos ali, eu tenho 5 perguntas que as pessoas me fizeram aqui, 2 coisas que estão numa caixa de comentário que foi colocado numa rede, e pera, daí você meio que joga ela no IA com as perguntas, com os prompts corretos, e ajuda a te destrinchar a criação de um conteúdo. Eu acho que, para mim, está sendo muito útil essa questão. Porque tem dias que eu acordo de manhã que eu falo, o que eu vou postar hoje? Eu não faço a menor ideia. Você não estava usando para fazer planejamento prévio, Irã? Eu tentei fazer, mas eu sou caótico demais para planejamento prévio. Mas tem que ter, tu vai ter que Essa para é uma ajudar. parte que eu sofro um pouco. Eu estou melhorando já, melhorei muito. Então, tipo assim, eu tenho hoje desenhado as postagens até quinta-feira da semana que vem. Eu tenho uma série grande que eu quero lançar de 3 ou 4 episódios, tipo aquela que eu mostrei da Canola, tudo. Eu tenho uma série já desenhada que eu preciso começar na segunda-feira, mas eu ainda já melhorei muito do que eu fui, mas eu ainda não tenho muito planejamento. Mas tu vai ter que ajudar a fazer para poder Com atender aí a certeza. Adriana e outras pessoas. E eu te espero na semana que vem, hein, Rodrigo, aqui para a gente fazer esse desafio. Semana que vem a gente vai mostrar pela primeira vez o novo ambiente aqui, a nova fase que a gente está vivendo. É muito bom te ter de volta. Vamos ver quem tem ainda mais alguma pergunta, mais alguma consideração, que o nosso tempo está acabando, e eu vou mostrar, eu vi que o Paulo me mandou um áudio, mas eu não consegui ouvir, para quem estava no início a filha do Paulo estava no colo dele, e aí eu perguntei para ela se ela queria que eu fizesse um filme para ela, e ela colocou que é um dinossauro comendo um dinossauro, né, Paulo? No zoológico. No zoológico. No zoológico, exatamente. O Gregory gostou bastante. Aí ele, Tá. ele, é. Aí ele respondeu. Aí depois você escutou o áudio. Legal, Ele respondeu, ele viu e respondeu. Legal, mostra olha, aí, Marcelo. só para vocês verem aí como é que ficou, ó. Cara, ficou muito legal, né? Tu vê um dinossauro comendo um dinossauro no zoológico. Caracas. Cara, olha a perfeição dessas imagens, cara. Isso foi com o chat GPT? Não, isso foi com o Kling. Kling. Eu vou botar lá que é a inteligência artificial chinesa de text to vídeo, né? Tu transforma texto em vídeo. E agora, enquanto o Irã falava, também eu estou testando um outro aqui, que é... Marcelo caiu. Caiu. Marcelo caiu.
Só fazer o meu comentário enquanto ele perguntou, acho que ele está voltando, que eu acho que legal da história do Irã, eu acho que 2 pontos. O primeiro, ele não se apega à ferramenta, né? Ele tem a necessidade, ele usa diversas ferramentas, né? Não é apegado a uma ferramenta, ele tem a necessidade e vai atrás, né? E a questão de toda a história de ser o self-made man, né? Ou seja, tem a necessidade e resolver, né? Botar, entender, aprender, né? Ter o autoaprendizado e tentar fazer as coisas através da experimentação, assim. Então, dar os parabéns, porque acho que essa lição da experimentação, eu acho que é muito bacana que a gente aprendeu hoje, né? Pelo menos é um dos ensinamentos que eu estou levando para mim. Aí lembra aquela questão de tudo que a gente aprende, tudo que eu estudei lá atrás, design thinking, usando tudo agora. Pivotagem, tudo trazendo para outras coisas. Mas eu não trabalho mais com startup, não tem problema. E ferramenta é aquilo. Quantas ferramentas a gente viu nascer e morrer nesses últimos 15 anos na internet? Se você ficar preso na ferramenta, você morre junto com ela. Exato, não pode estar pegada. A ferramenta é a ferramenta, né? É um meio para você pegar, né? A partir do momento que você se apaixona pela ferramenta e esquece o resultado final, né? Você morre com ela. Eu concordo totalmente com você. Tá no mudo. Obrigado. Eu acho que foi legal porque o Irã começou a colocar isso que a gente vai ter agora de eu ajudar a formatar produtos, né, para membros da Liga, assim como a gente quer que a Adriana tenha o curso dela lá, a mentoria dela, seja o que for, né, o Irã agora a gente está conversando para ele fazer essa assistência e foi muito legal. Parabéns aí, né? Tenho certeza que foi um bom MVP, até para a gente, eu vou assistir a gravação, ver pontos a melhorar, né, melhorar a ficha lá do produto dentro da plataforma. É um MVP tão MVP que ele termina diferente do que ele começou há 1h10 atrás. Mas é legal, é bacana. Assim que, Como é que é, Marcelo, que você falava? Não pode se apegar à empresa, né? Exato, não dá para ficar se apegando às Não dá para coisas. se apegar às coisas, né? Não é um filho que você não pode largar nunca mais. Tem que... Legal. E essa Kling aí, essa ferramenta é muito simples de usar, viu, Adriana? Se você quiser brincar depois, porque você só tem que criar o login e quantos segundos que essa ferramenta faz? 5 segundos. Na versão gratuita, 5. Mas ela tem uma versão gratuita que a gente pode usar? Essa que a gente está usando tem 5 segundos. Que legal. E aí é só assim, ó. Você entra aqui, ó. Você só não vai ter como fazer login com o Google, porque ela é chinesa. Então, tipo, o Google tá se lixando para a China, tá se lixando. Daí você bota aqui, ó. Eu botei, por exemplo, ó, esse aqui que eu fiz, ó. Um cachorro tomando banho de sol numa esteira com um formato de banana. Né, porque eu reutilizei um prompt que eles tinham colocado. Ó. Esse aqui é um Amazing Sunset no Rio. Nossa, com um cara dirigindo uma bicicleta. Nossa, esse é perfeito. É perfeito. Por exemplo, às vezes são esses tipos de coisa que com uma hora com o Irã, né, você vai conseguir fazer uma vinhetinha, uma coisinha que vai fazer a diferença, porque o que eu estou testando agora é você subir uma imagem e pedir para ele animar essa imagem, entendeu? Eu tô subindo porque ele tem essa coisa, ó, text to vídeo ou image to vídeo, né? Então, e assim, não tem muito que tu aprender, é botar o prompt aqui e botar a generate, não tem, assim, o que tu pode fazer, que eu achei legal, que é bem da mentalidade. Acho que congelou. Deu uma travada. Mas todo mundo ficou com vontade de experimentar o Kling, né? Eu tô aberto aqui. Mais uma hoje, né? E dando um pequeno spoiler do que vai rolar na próxima quinta, a gente vai mostrar a plataforma de comunidades para vocês, que vai ser o nosso novo espaço de comunidades. A gente vai manter o WhatsApp, claro, mas a gente vai ter uma nova forma também de estar em comunidade, que vai ser bem bacana, que vocês venham para tirar dúvidas, para ver, e lógico, né, é uma coisa que a gente está montando juntos, né, que tragam as sugestões, né,
Acho que Marcelo voltou agora. Voltou no mudo. Minha internet pirou total. E daí eu estava mostrando para vocês que dava para pegar no Kling e aí você clona, né? Então, se você clona esse prompt do gato, você pode trocar o gato por um cachorro, de um gato por uma borboleta, entende? Então, assim, eu achei legal esse lado dele, né? Mas são coisas perfeitas, né, gente? É uma coisa mágica, assim, né? E olha só, Nossa. é um barco medieval navegando no mar com uma noite com fog, um brilho da lua e uma atmosfera aí reluzente, ó. Então, olha só que legal. Eu imagino, às vezes, esses vídeos de colocar no início de um Reels, essa é uma imagem, na verdade, né? Muito bom a gente estar junto aprendendo nessa era aí da IA, né? Obrigado aí a todos. Lia, quer dar aí o encerramento? Obrigado, Irã. Quero agradecer vocês e para quem não estava no início, né? Sou a Lia, sou Community Manager da Liga e em breve eu vou estar conversando com cada um de vocês. Quero conhecer vocês mais, conhecer os negócios, o momento que vocês estão. E na quinta-feira a gente vai falar sobre a plataforma, vamos apresentar essa nossa nova casa. Vai ser muito bacana. Obrigada, pessoal. Até mais. Legal, gente. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Irã. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Até, tchau, tchau. Só eu. Não, quero voltar.